E olha quem está conosco, e lembrando que ontem foi o dia da homeopatia, estamos abraçando e parabenizando ele que é psiquiatra e homeopata, o doutor Aloísio Andrade. Prazer revê-lo, doutor, bom dia. Prazer todo meu, alegria estar com vocês, ouvintes e internautas, e lembrar que a homeopatia, Gutenberg, ela começa no Brasil em 1840, quando vem um médico francês, de nome Benoît Mur, que tinha sido curado de uma pneumonia na Europa, e então se dedicou à homeopatia e veio para o Rio de Janeiro, atingindo a Lapa, e teve vários dos discípulos dele que espalharam então a homeopatia. E a homeopatia, então, ela começa em 1779, Hahnemann viveu, Fernanda, ele nasce em 1755 e falece em 1843. Naquela época a gente viveu 88 anos, então essa longevidade aí é uma raridade. E tem 2 dias que a gente comemora a homeopatia: o dia mundial, que é no dia 10 de abril, que foi o nascimento de Hahnemann, e o dia 21 de novembro, então, que foi ontem, que foi a chegada então do Mir, desse francês que difundiu a homeopatia, que está no SUS desde 2006, Fernanda. E é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980, depois reconfirmada em 89. Então, essa polêmica, gente, só para terminar o raciocínio de que funciona, não funciona, que é placebo, o que acontece, Fernanda, é que você tem 2 medicinas, a medicina dos contra e dos a favor, dos similares e dos que são, então, contrários, né? Então, o antiálgico é um remédio contra a dor. Exemplo clássico, gente, Novalgina para dor de dente, atua na dor, diminui a dor, é super eficaz, mas não mexe na cárie. Então a diferença da alopatia, a diferença da medicina alopática, da homeopática, é que a cura pelos semelhantes funciona como que a gente faz o soro antiofídico. Você pega o veneno da cobra, trabalha em cima dele e faz o soro antiofídico, que é contra o envenenamento pelo veneno da cobra. Então é diferente o raciocínio. Precisamos de entender com mais profundidade para termos uma opinião mais consistente, não ficar só no achismo, tá bem? É preciso manter esse espírito também natalino que encanta as nossas crianças e alivia os nossos corações em meio à dureza desse mundo, né, doutor? E ameniza mesmo, né, Gutenberg? Porque a nossa percepção, ela é tão importante quanto a realidade. Quer dizer, a realidade é a nossa base, mas a maneira com que a gente lida, com que a gente transforma a realidade, faz com que isso possa ser mais a menos. Eu acho que esse espírito de fraternidade, nós estamos, né, gente, há praticamente um mês, hoje é dia 22, então daqui a um mês nós estamos na véspera do Natal. É o momento da gente ter uma reflexão, Gutenberg, que nos leva a ter uma mudança de atitude, não ficarmos só nessa aridez, nessa dureza do cotidiano, que é árido mesmo, gente, é duro mesmo, mas temos que ter uma pitada bem dada de criatividade, de coragem, de esperança, de maneira que a gente possa então ter uma perspectiva, porque dentro da raciocínio, né, Fernanda, que se a gente tiver uma visão mais otimista, você pode ver um copo com água pela metade como tendo água, né? E na visão pessimista, você acha que a água não vai ser suficiente, né? Então é uma época sim da gente ter uma atitude mais fraterna, mais amena, e nada de ficar criticando, também que tem isso aí é uma falsidade, é só para vender mais coisas, é só para poder ter lucros, né? Essa leitura, esse tipo de forma de ver a realidade é uma forma precária, é uma forma limitada e limitante, né? Então é um momento sim de ter uma atitude de mudança, pensarmos que é uma época de planejamento, comemoração do que já houve, planejamento que está por vir, né? E acreditar, realmente acreditar que vamos dizer assim, a paz que anda tão distante tanto do coletivo quanto dos indivíduos, ela pode ser buscada, deve ser buscada. E lembrando, Gutenberg, é uma citação de Alcoólicos Anônimos que ajuda para qualquer ser humano que está numa vida de batalha, e todos estamos numa vida de batalha, que é um dia de cada vez, pensando que não dá para ficar imaginando um futuro longínquo, um futuro distante, tem que ser uma coisa mais próxima, uma coisa mais possível, mais atingível, né? E a famosa prece, oração da serenidade, que diz: pedem 3 coisas ao plano espiritual, Fernanda. Primeiro, força e coragem para modificar o que precisa ser modificado. Segundo, paciência e compreensão para conviver com o que ainda não dá para ser modificado. E terceiro, sabedoria ou serenidade para distinguir uma coisa da outra, de maneira então que você faça o que é possível e aguarde, prepare-se para atuar no futuro em coisas que nesse momento você não pode transformar. E realmente a pessoa entra num círculo ali que ela não consegue sair, ela vai apostando, tentando recuperar. É o famoso vício do jogo, mas agora com esse apelo, esse encanto que é na rede social ali também, né, doutor? Então, Gutenberg, nós temos 2 tipos de dependência química.
Uma que é a dependência química por substâncias externas, né? Como são as bebidas alcoólicas, a maconha, a cocaína, crack, etc. Mas tem a dependência química, Estevão, que é a dependência química por uma química interna. E a química da esperança, a química dessa perspectiva de você poder, num estalar de dedos, sair de uma situação difícil, essa química interna, ela é muito difícil de você convencer a pessoa a não ter esperança. Por isso que é considerado das dependências químicas mais difíceis. As pessoas perdem milhões, né? Um joguinho aqui, outro joguinho ali, Gutenberg, não é o menor problema, né? De repente você dá sorte. E tem que ser muita sorte mesmo, gente, porque, por exemplo, quando você joga 6 números na Mega Sena, para acertar os 6, é uma chance em mais de 50 milhões, para ser mais exato, quase 53 milhões. Então você pensa, você pegar um dado, jogar uma, duas, você tem que em 50 e tantos milhões de jogadas que você faz, você tem uma chance de acertar. Então a chance é pequena. Ela existe, sem dúvida nenhuma. Agora, a questão do controle, Gutenberg, por isso que se diz que a dependência química se instala quando inverte-se a relação cavaleiro-montaria. Quando ao invés de você escolher, decidir o que você vai fazer, o quanto você vai jogar, você fica no que chama na gíria numa fissura, naquela coisa, vai ser agora. Então realmente tem que haver um controle, principalmente a notícia que mais me estarreceu foi o volume de dinheiro de Bolsa Família, de Bolsa Gás, né? Esses dinheiros que vêm a partir dos programas sociais do governo e que são jogados em bets. Então há inclusive projetos de lei para que se proíba o uso desse dinheiro. Agora, é muito difícil, né, Fernanda? É muito difícil você fazer esse controle. Como é que você vai saber se o dinheiro que está sendo investido ele foi ganho com trabalho ou com bolsa, né? E o número de milhões de reais que por mês são distribuídos, inclusive tem gente que teoriza também aqui, está faltando funcionário, né? A gente tem visto muito, posto de gasolina, supermercados, sim, estamos contratando, padarias, estamos contratando. Porque muita gente que poderia estar trabalhando acaba se acomodando com essas bolsas. Então, como toda faca tem 2 legumes, né, gente? Como toda moeda tem os 2 lados, a gente realmente precisa desse controle. E é um controle que, se a própria pessoa não é capaz de fazer, tem que ser as pessoas que convivem com ela. Isso é fundamental, tá atento, porque se a pessoa bobeia, ela começa a viver em função de uma fantasia, de um imaginário que nunca vai chegar. No Brasil, que é muito difícil ficar rico só trabalhando, as pessoas tentam, às vezes, ir por esses outros caminhos, que é apostando. Que aí tem jeito. É difícil, mas tem uma chance. Mas a lei do menor esforço, ela é a maior fria que tem, né? Porque você depende de uma série de fatores, de variáveis que não estão sob seu controle. Então, o esforço, Fernanda, ele, apesar dele não te dar milhões de reais, né? Eles até brincam de dizer que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Uhum. Mas, do ponto de vista prático, o esforço, ele é uma propriedade que a gente tem. Quando você promete para si mesmo, quando você tem as suas metas estabelecidas, quando você define os seus, vamos dizer, as suas intenções, né? A gente vai estar trabalhando na dupla, Estevão, que é consciência e livre-arbítrio. Consciência e livre-arbítrio, gente, é sinônimo de noção e intenção. Então, acreditar que é possível a gente intervir no próprio destino, que é possível a gente melhorar o próprio destino através do planejamento e através do esforço. Então, lembrando aqui, Gutenberg, a gente sempre está falando aqui com os ouvintes internautas da Itatiaia, que todo ser humano precisa de ter 2 listas na vida. A lista do que eu estou precisando de começar a fazer ou fazer mais, e a lista do que eu estou precisando de parar de fazer ou fazer menos. E a gente coloca apenas e tão somente 2 itens em cada lista. Não é lista enorme, não. A única lista grande, que é a terceira e última lista, é a lista do manter. Quer dizer, se eu assumir um compromisso comigo mesmo de caminhar todo dia pela manhã, sempre que possível, eu então caminhei, quando chega um ponto, gente, então eu já estou conseguindo cumprir essa promessa que eu fiz. Daí então eu desloco caminhar pela manhã para a lista do manter e abro o espaço para um novo desafio. Então, tem uma forma da gente ser feliz consigo mesmo, que é o sucesso, que é a fama, que é o dinheiro. E tem outra maneira da gente ser feliz com a gente mesmo, que é se sentir coerente, se sentir, vamos dizer assim, dedicado ao esforço. E ninguém te convence que você está enrolando, Estevão, quando você está batalhando. Então, você tem como construir também esse sucesso cotidiano consigo mesmo, né? E o dinheiro é um resultado que vem disso.
né? Quando você está com um bom astral, quando você está com uma energia positiva, você atrai coisas boas e repele as coisas complicadas. Por que tem gente que dá tanta sorte, não só no jogo, mas na vida, e gente que dá tanto azar? Porque a gente tem uma aura, que é como se fosse um imã, que ou atrai coisas que valem a pena, ou atrai coisas que não valem a pena. E como dizia antigamente, gente, sombração sabe para quem aparece. O que isso quer dizer? Se você está com uma energia pesada, se você está com um clima ruim, as coisas acabam vindo para confirmar essa sua sensação. Então, do ponto de vista prático, temos que ter planejamento, temos que ter a ideia do que a gente quer, Gutenberg. Antigamente falava-se também, ninguém encontra o que não está procurando. Se a gente fica só esperando as coisas chegarem, se a gente fica só acusando a vida, ou acusando o governo, ou acusando o outro de ser o responsável pela sua infelicidade, na verdade você está abrindo mão de ser protagonista, você não está trazendo a sua vida através das rédeas para suas mãos. Isso é fundamental, gente. Tem que acreditar nisso, porque isso não é uma filosofia, não é uma fantasia, isso é um fato real. E hoje em dia tem muitas pessoas que deixam de assistir uma televisão, de ouvir rádio, de acessar a internet, para não ter contato com essa notícia ruim, essa notícia pesada, essa que parece que a gente não tem controle, mas nos atinge de alguma forma, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco como que isso não para de acontecer. Por que que a gente ainda vai convivendo cada vez mais uma história pior do que a outra? Tem mais para onde o ser humano inventar, né? De ser tão cruel, de ser tão ruim? Eu acho, Fernanda, que o problema é justamente chamar de humano um ser que é um animal em forma de humano, né? A vida, gente, ela tem sido difícil para o ser humano desde que o mundo é mundo, né? Tivemos o período das cavernas, imagina, né? Aquela situação de invasão de uma caverna por um outro grupo, uma coisa completamente difícil, a Idade Média, um tanto de limitações. Eu tinha uma esperança, Fernanda, que com a comunicação, a divulgação de informações, o conhecimento, que a gente pudesse então estar tendo um processo de humanização. Mas na prática, o que tem acontecido? As informações, gente, elas chegam de uma maneira muito avassaladora. Então a hiperconsciência, que é o excesso de conhecimento sobre tudo o que acontece, acaba trazendo para a gente uma perspectiva, Fernanda, que é a perspectiva dessa dureza mais aguda ainda, né? E essa questão da droga, né? E a gente tem visto que assim, passa ano, entra ano, em vez das coisas melhorarem, em vez de os tratamentos darem certo, o que a gente vê é uma falta de assistência, uma dificuldade muito grande. Um familiar que tem um parente que está precisando de um tratamento, está precisando de uma internação, a dificuldade é enorme. Por quê? A luta antimanicomial, que fez um trabalho de melhora na assistência psiquiátrica, acabou que essa melhora teórica não virou a melhora prática, porque o que era precário, o que tinha uma assistência muito limitada, ao invés de melhorar, o que aconteceu? Você não tem mais vagas, né? Você praticamente não tem vaga de internação de um hospital psiquiátrico. Precisamos de rever isso, precisamos de ver o que fazer, porque do jeito que está, é uma situação dramática, Fernanda. Doutor Aloísio, o senhor tem essa facilidade ali para memorizar as senhas? Olha, eu penso, Gutenberg, que é uma maneira bastante objetiva de você ter tranquilidade de não esquecer é escrevê-la, tá certo? Salteando. Então você tem o primeiro número é a senha, o segundo é um falso, o terceiro é da senha. Então você não tem como esquecer isso, porque ele está escrito, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa intercalar entre um número verdadeiro e a senha, um que é falso, um que é verdadeiro, um que é falso. Então você vai fazendo uma mistura que dá para lembrar, né? Porque realmente é uma coisa horrível quando você trava o cartão porque você não se lembrou da senha e errou 3 vezes, né? Mas tudo tem jeito de escapar, né? Escapar, que eu falo no sentido de não se ferrar por causa dessas faltas vamos dizer, de registro, né? Você tem que escrever de alguma maneira que você entenda e que o outro não entenda. E sabe como é que funciona esses sistemas que invadem? Ele vai tentando combinações. Então se você coloca só números ou só letras, rapidinho ele chega. Por isso que é importante você pôr uma letra maiúscula, que aí esses robozinhos já não acessam. É isso aí. Doutor Aloísio, muito obrigado. Sempre um prazer revê-lo e recebê-lo aqui no programa. Isso aí, também deixar aqui para próxima semana, né, gente? Dentro da questão de ter objetivos, né? Coragem, criatividade, sabedoria, alegria e uma coisa fundamental também, a autodisciplina. Precisamos de continuar tentando sermos mais disciplinados, ter mais foco, porque muito do que a gente perde é porque a gente não fez um planejamento adequado. Então, ótima semana e até a próxima sexta.